Estamos pegando o jeito ainda, né? Se adequando. Mas, para quem não me conhece, eu sou Tiago. Sou casado com a Fernanda há 9 anos. Temos uma filha chamada Déborazinha, alguns já conhecem. E tem mais um a caminho. Não sabemos ainda o que é, mas Deus nos presenteou com mais essa bênção. Durante 8 a 9 anos depois que eu me converti, nós trabalhamos no Ministério de Juniores e Adolescentes. E ali tivemos várias experiências e entendemos várias coisas a respeito de como Deus age na vida das famílias e no reino dele. Hoje, nós estamos inseridos no Ministério de Jovens da igreja. Há 3 anos atrás eu recebi uma palavra profética de um rapaz que disse que em breve eu estaria pregando para jovens e adultos. E hoje é o cumprimento da palavra de Deus naquilo que ele falou. Eu não sei qual é a ideia dele, mas às vezes ele está falando. Alguns meses atrás o Samuel estava orando comigo aqui e ele disse: não tenha medo, né? Seja forte e qualquer outra? Corajoso, forte e corajoso. Eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Mas glória a Deus. Gente, Deus tem feito coisas nas nossas vidas e Deus fala demais comigo na parte prática. Tudo que Deus quer me ensinar, Ele me faz passar por aquilo, de alguma forma. Ou eu tenho que ver, ou eu tenho que ouvir, ou eu tenho que sentir. E essa semana eu tive uma revelação a respeito da palavra de Deus, de acordo com aquilo que eu e a Fernanda temos vivido. E eu gostaria de compartilhar. O pastor Gabriel mandou a mensagem, daí prega. Eu falei, acho que dá, vamos lá. E isso é fresco para mim e eu acredito que vai ser fresco para você também. A palavra de Deus, ela é preciosa demais. E quando eu descobri ela, eu fui muito radical na minha conversão. Deus me converteu de uma forma radical. Ele me tirou de um lugar e simplesmente disse assim, não é assim que vai ser assim. E quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou um pouco radical. Se tem que ir rápido, tem que ser bem rápido. Se tem que ser devagar, para tudo. Se tem que ser intenso, tem que ser intenso. E Deus me fez assim por algum objetivo. E quando eu e a Fernanda casamos, o pastor trouxe uma mensagem dizendo exatamente a mesma palavra que o Samuel leu hoje na oração. Quando você encontrar uma joia preciosa chamada Reino dos Céus, venda tudo que você tem e compre esse terreno. E eu e a Fernanda nos colocamos nessa brecha. Vamos viver o reino dos céus. Vamos viver por fé. Confesso que eu não sabia que a porta era tão estreita e o caminho tão estreito. Não é molezinha, mas é uma benção. E a palavra que eu tenho para vocês hoje é exatamente falando a respeito disso. Dificilmente eu falo alguma coisa sem falar de reino, mas é com essa veia. Eu quero falar com vocês a respeito da lei. A lei é a base de vários princípios da conduta de Deus no relacionamento entre Ele e nós. Desde que Deus formou todas as coisas, desde a criação, Deus disse, eu entrego a vocês a minha lei. Todo reino, ele precisa de uma lei, ele precisa de normas, ele precisa de valores que conduzem esse reino em unidade para o mesmo propósito. E Deus, ele tem uma lei que foi entregue a Adão e Eva, que foi passando de geração em geração até que o homem, eu acredito que ele meio que se esqueceu dessa lei. A ponto de Deus ter que chegar em Moisés e dizer assim, não, agora eu vou pôr a minha lei em pedras para que vocês relembrem o que é a minha lei.
Por que é que eu criei a minha lei? Por que é que eu estabeleci a minha lei? Ela é base que define a mim e a você o conhecimento do bem e do mal, que nós perdemos lá no Éden. Ela é base da justiça de Deus, do estabelecimento da justiça de Deus em nossas vidas. E ela é base do amor a Deus. Quando eu entrei nessa igreja, eu sempre tive um problema meu particular. Quando eu entro numa igreja e a igreja diz assim, a nossa visão é essa. Eu, em particular, eu tenho um problema com isso. Por quê? Porque a igreja não foi chamada para ter visão, a igreja tem uma missão. E quando eu vi que a visão dessa igreja é a missão exata daquilo que Deus deseja fazer, eu gostei bastante. Mas a primeira vez que eu entrei aqui, Deus me entregou uma palavra dizendo assim, esse lugar vai governar. Deus deseja governar através dessa casa. Deus vai estabelecer o governo dele através dessa casa. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando. Enquanto a gente não governar, nós vamos ter que entender isso. E a lei é a base da visão da igreja. Amar a Deus e amar pessoas. A questão é que a lei, dentro de todo o decorrer da história e até nos nossos dias de hoje, ela tem um problema que a humanidade ainda não conseguiu resolver. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da mensagem é senso de justo. Senso de justo. Queria pedir para que fosse colocado no telão Deuteronômios 11, 13, para que a gente entenda qual é a base da lei. Deus entregou a lei dizendo assim, portanto, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor, vosso Deus, e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, Deus entregou essa lei, dizendo mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus são a lei. Amém? Essa lei, ela nunca foi retirada do homem. Como a gente está lendo, essa lei, ela foi dada para que eu, homem, consiga expressar a Deus o meu amor. O amor de Deus para mim, ele é um amor de misericórdia, é um amor de compaixão, é o mesmo amor que eu tenho por qualquer um de vocês. Eu preciso ter misericórdia, eu preciso ter compaixão, eu preciso querer ver você bem. Esse é o amor de Deus para mim e é o amor que eu tenho que ter para você. Agora, se eu e você, nós todos juntos nos reunirmos e dissermos assim, vamos resolver um problema de Deus? Vamos ter misericórdia de Deus? Vamos ter compaixão de Deus? Nós vamos conseguir alguma coisa? Não, Deus não precisa da minha misericórdia. Deus não precisa da minha compaixão. Deus não precisa que eu olhe para Ele e pergunte, Deus, você tem alguma necessidade? Ele é pleno. Então, como é que eu vou amar a Deus? Eu preciso amá-lo obedecendo a sua lei. E isso me preocupa porque hoje em dia nós temos ouvido muitas mensagens que dizem, a lei não existe mais, te basta a graça. Se tirar a lei, irmão, você não tem como amar a Deus. Se tirar a lei, nós não conseguimos mais expressar o nosso amor a Deus. Porque Ele está dizendo, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos que hoje ordeno, amando ao Senhor. A forma como eu e você amamos a Deus é obedecendo a lei. E o que é que gera confusão na nossa cabeça? O que é que gera dificuldade em compreendermos lá em Romanos, quando diz que a lei deixou e, enfim, ela já não existe mais, agora é a graça? É o que está escrito em Levíticos 7, 37. Levíticos 7, 37. Esse é o sinal referente a holocaustos, a oblação,
ao sacrifício para expiação do pecado, as ofertas de reparação para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno. Então existe a lei, mandamento, que expressa o meu amor a Deus, e existe a lei de sacrifícios, que foi entregue a Moisés. Essa lei de sacrifícios, se você for ler ela de novo, você vai perceber que Jesus é essa lei do sacrifício. Jesus é o sacrifício completo. Jesus tirou a culpa. Jesus tirou o pecado. Jesus restabeleceu a comunhão entre eu e Deus, ofertas de comunhão. Jesus restabeleceu o meu sacerdócio diante de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus não tirou a lei que demonstra o meu amor a Deus, os 10 mandamentos. Jesus tirou a lei que condena quem não a cumpre. E isso precisa ficar muito claro em nossas vidas, porque isso gerou em nós um senso de justo. Nós precisamos passar por um processo de desconstrução daquilo que já nos foi imposto a respeito da lei e da graça. Então, quando Jesus vem e diz, eu cumpri toda a lei, Ele está dizendo, eu cumpri toda a lei que se faz necessário sacrifício. Não tem mais sacrifício, acabou o sacrifício. Agora Jesus é o sacrifício completo. O problema é que ainda tem uma lei para cumprir. O problema é que Deus gerou uma lei que diz, me ame dessa forma. Se você não me amar, existe uma outra lei que se você oferecer sacrifícios, você se torna justo, mesmo sem me amar. Esse é o problema. Deus diz assim, se você errar em qualquer cumprimento dos mandamentos, eu te entrego essa nova lei. Você oferece um sacrifício ao seu pecado e eu te torno justo novamente. E você consegue caminhar ainda, vivendo tranquilo, sem que eu venha e traga opressão sobre a sua vida. Olha o que Deus fez. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. E mesmo assim a humanidade não conseguiu amá-lo. As pessoas, o problema da lei no Velho Testamento era exatamente este. As pessoas olharam para a lei dizendo assim, então tá bom, a gente não consegue amar a Deus, mas eu consigo me manter justo. As pessoas estavam mais preocupadas em manter os seus sacrifícios em dia do que amar a Deus e não pecar. As pessoas estavam muito mais preocupadas em manter os seus bois, os seus cabritos, os seus cereais em dia, do que não pecar. Por quê? Porque isso mantinha ele justo, mesmo pecando. Deus não podia trazer condenação à vida dele, porque ele tinha como se justificar diante de Deus. Ele dizia, Senhor, mas eu sacrifiquei. Então o Senhor não pode me culpar daquilo que eu fiz de errado. A questão é que a mesma lei que traz culpa para você é a mesma lei que declara o seu amor a Deus. Foi por isso que quando Jesus começou o seu ensino na terra, ele bateu nos homens da lei da época e disse, sacrifícios não quero mais, eu quero misericórdia. Pastor Gabriel leu semana passada esse texto. Eu não quero mais sacrifício, eu quero misericórdia. Ele está dizendo, eu não quero que vocês estejam preocupados em pagar o preço pelo erro de vocês, eu quero que vocês amem a Deus. Eu deixo vocês livres da opressão, da culpa, de todo o sentimento de não cumprir a lei. Mas você ainda precisa amar a Deus. E essa é a desconstrução que eu e você precisamos fazer. Porque a graça nos foi dada, ela é real.
E hoje, eu e você estamos nos relacionando com Deus, apresentando o sacrifício a Ele, mas não o amor. Eu e você entramos com autoridade, entramos com certeza na presença de Deus e dizemos assim: Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue dele derramado pela minha vida, eu entro na tua presença. Eu apresento o meu sacrifício ao Senhor para que eu tenha comunhão. Eu apresento o meu sacrifício ao Senhor para perdão dos meus pecados. Deus olha para mim e para você e diz: o teu sacrifício eu tenho. Eu quero o teu amor. E o amor é o cumprimento da lei. Eu e você estamos tão despreocupados em cumprir a lei, por causa do favor imerecido que recebemos pela graça, de entrarmos na presença de Deus pelo sacrifício dele, que nós estamos nos esquecendo de cumprir a lei. Nós estamos nos esquecendo de amar a Deus. E isso eu falo porque nós estamos tão fechados em nós mesmos que nós não conseguimos olhar a necessidade do próximo. Porque esse é o cumprimento da lei. Quando Deus diz misericórdia quero, Ele está dizendo: se você tiver misericórdia de alguém, Deus vai ter misericórdia de você. O relacionamento com Deus e a minha expressão de amor a Deus, ela depende daquilo que eu faço por alguém e não para Deus. Você faz algo para Deus quando você faz algo para alguém. Deus vai cuidar das suas necessidades o dia que você cuidar da necessidade de alguém. Olha a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Até aí é tudo vertical, é eu e Deus. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo o meu irmão. Ele está dizendo: como você faz por alguém, eu, Deus, farei por você. Porque quando você faz por alguém, você está expressando a justiça, você está expressando o amor de Deus a alguém. Deus faz justiça e expressa o amor dele a você. E eu e você chegamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, está aqui o meu sacrifício. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Deus olha para você: escuta, você está cuidando da necessidade de alguém? O que você quer, você já fez por alguém? Porque antes de eu te dar qualquer coisa, você precisa me amar. Antes de eu te entregar qualquer coisa, você precisa me amar. E o X da questão aqui é que enquanto eu e você não chegamos nesse nível de glória, porque não é fácil, irmão. Não é, pastor? Não é moleza chegar nesse nível de glória. Existe a disciplina de Deus. Enquanto eu e você não renunciamos às nossas vidas, os nossos desejos, as nossas vontades, Deus nos disciplina. E quando Deus nos disciplina, irmão, não é molezinha. Você sabia que Jó não foi provado na fé dele? Você sabia que Jó foi provado na disciplina dele? Sabia que Jó não foi provado se ele ia ter fé que Deus ia restituir tudo? Jó foi provado no senso de justo dele. Porque eu sou justo, eu mereço todas as coisas. Porque eu sou justo, Deus tem que fazer tudo em prol de mim. Porque eu sou justo em Jesus, Deus tem que mover os mares, as montanhas, tem que mover o dinheiro, tem que mover o meu trabalho, Deus tem que mover todas as coisas porque eu sou justo em Jesus. Isso é uma mentira. Não é que ele não vá fazer, mas existe um modo correto de acontecer as coisas. E aí eu e você nos achegamos a Deus com um sentimento egoísta e dizendo para Deus o que é que Ele tem que fazer. E não aceitamos a disciplina dEle, porque, irmão, normalmente a disciplina de Deus é aflição. A disciplina de Deus é passar por problemas.
e dificuldades. Muitos de nós expulsamos demônios aonde não existem. E da onde o demônio não vai sair. Pega Jó. Jó era um servo de Deus íntegro, justo, correto, que evitava o mal. É assim que a Bíblia descreve ele. Só que Jó tinha um probleminha, ele tinha o tal do senso de justo. E aí, um dia os anjos do Senhor foram ter com ele e Satanás foi junto até a sala de Deus. Imagina a cena, Satanás entrando na sala de Deus. Deus pergunta para Satanás: você conhece meu servo Jó? Sim. Íntegro, reto, evita o mal? Sim. Aí Deus diz para Satanás assim, aliás, Satanás diz para ele assim: se eu tocar nele, ele vai deixar de crer em você. Deus diz: então vai lá e toca. Você acha que Deus ia pedir opinião para Satanás? Você acha que Deus ia tocar num assunto de Jó com Satanás por qualquer coisa? Não. Antes mesmo de Satanás ser enrolado por Deus em fazer aquilo que era a vontade de Deus ele fazer, Deus já sabia muito bem o que estava no coração de Satanás e no coração de Jó. E o que é que ele, Deus, queria fazer com Jó. Deus não estava brincando no café de Jó. Deus queria tirar algo que estava no coração de Jó, impedindo que o amor de Deus viesse sobre a vida dele. Irmãos, nos nossos dias de hoje, Deus ainda permite que Satanás te toque. E o problema não é expulsar demônio. O problema é amar a Deus. Ninguém foi expulsar demônio de Jó. Jó amou a Deus. E porque ele amou a Deus, simplesmente o demônio saiu. Simplesmente a enfermidade dele foi curada. Simplesmente tudo aquilo que ele perdeu foi restituído. Existem momentos, sim, lógico. Não estou dizendo que isso não existe. Que Satanás vem nos oprimir, que ele vem tentar roubar, matar e destruir aquilo que Deus está nos dando. Mas nós precisamos prestar atenção. Irmão, se você orou uma vez, se você orou duas, se você orou três, e Satanás não saiu, preste atenção. Porque ele deve ter o direito legal de Deus de tocar na sua vida. Durante um tempo determinado, enquanto você precisa aprender algo. Ele tocou na minha vida. E eu não entendia por quê. Não foi falta de oração, não foi falta de fé, não foi falta de crer na palavra, não foi falta de trazer aos presbíteros da igreja a minha situação. Foi falta de amor a Deus. Quando eu descobri como amar a Deus, algumas coisas foram restituídas. Existem algumas ainda que precisam acontecer. E vão acontecer. Em Hebreus 12, 10, diz assim: porquanto nossos pais nos disciplinam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia, Deus, entretanto, nos corrige para nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Deus me disciplina para gerar em mim fruto de justiça. O fruto de justiça é resultado da minha expressão de amor a Deus. Amém? Provérbios 6, 23 diz assim: porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida.
as advertências da disciplina conduzem a vida. Eu e você, irmãos, passamos todos, sem exceção, pela disciplina de Deus. O que eu falo para os nossos jovens é: aprenda o máximo que você puder com seus pais. O máximo. Para que você tenha que ser o menos possível disciplinado por Deus. Quanto menos você aprender com seus pais, mais disciplinado por Deus você vai ser. Olha o texto de Hebreus. Os nossos pais nos ensinam por um curto espaço de tempo. Mas quando vem a disciplina de Deus, ela dura o resto da sua vida. Quanto mais você aprender com seus pais, menos disciplina de Deus. Aprender o que é correto, né, irmão? Menos disciplina de Deus você vai ter. Eu tive a infelicidade de não estar numa casa cristã até os meus 19 anos, quando eu me converti. Então eu fui bastante disciplinado por Deus. Porque eu não sabia nada. Nada. Dizemos a Deus: como posso estar passando por isso? Como é que a minha casa está deste modo? Onde está Deus que não me cura? Nos nossos dias estamos usando apenas a graça, que é a justificação em Jesus pelo cumprimento da lei, que nos dá o direito de entrar na presença de Deus sem a necessidade de sacrifício. Porém, quantos de nós estamos preocupados em amar a Deus, em cumprir a lei? Queremos os nossos resultados, a prosperidade, o favor de Deus, porque o senso de justo que temos por causa do sacrifício de Jesus nos dá o direito da paz, da comunhão com Deus, nos tira o pecado, nos livra da culpa, mas não demonstra o nosso amor a Deus. É assim que nós estamos nos relacionando com Deus, irmãos. Dizendo: Senhor, Jesus morreu por mim, então preciso de todos os benefícios que o teu reino proporciona. Simplesmente porque Jesus morreu. Um relacionamento com Deus depende das duas leis, do cumprimento das duas delas, das duas. Jesus é a lei do sacrifício e a lei do amor é sua. Jesus cumpriu a lei do sacrifício. Ele exterminou. Não precisa mais fazer. Agora você só precisa amar. Só amar. E ame. E eu quero usar para vocês o exemplo de Jó, porque eu não tinha percebido ainda a leitura do livro de Jó. E ao ler Jó, a gente sempre fica com aquela questão assim: não, o cara teve muita fé, o cara esperou em Deus, o cara conseguiu mover algumas coisas e Deus honrou ele depois de tudo isso. Mas não, cara, o que na verdade Deus estava fazendo era disciplinando Jó. Jó passou por tudo que ele passou porque ele não sabia amar a Deus. E Deus queria que Jó o amasse. Se a gente for pegar o livro de Jó, a gente vai perceber que o capítulo 1 apresenta Jó. Diz que Jó era íntegro, justo, reto em conduta e desviava-se do mal. Aí já parte para uma história de Jó que diz assim: Jó sacrificava até pelos seus filhos, com medo de que esses tivessem pecado contra Deus. Mas o que estava no coração de Jó não era expressar o amor dele a Deus, era não ser punido por Deus. Eu vou sacrificar não porque eu amo a Deus, eu vou sacrificar porque se eu não sacrificar, Deus vai me punir. Essa foi a apresentação de Jó. Ele tinha medo da punição de Deus, mas ele não estava preocupado em amar a Deus. A mesma coisa eu e você. Esse medo de ser punido por Deus não está mais no nosso coração. Por quê? Porque nós temos o sacrifício completo. Jesus Cristo. Então eu e você estamos sem medo, estamos sem problemas. Nós não precisamos temer que Deus venha nos punir, porque Jesus é o sacrifício. Agora Jó não, Jó tinha que sacrificar ainda, porque Jesus ainda não havia vindo.
Então ele sacrificava com medo de ser punido. E essa é a apresentação de Jó. Assim que começa. Do capítulo 2 é onde conta a historinha de Deus com Satanás. O propósito de Deus com Satanás. Conversando, vai lá e toca em Jó, tocou uma vez, tirou os filhos, tirou a casa, tirou as propriedades, tirou todos os animais que eram a posse dele, tirou tudo de Jó. Satanás voltou à presença de Deus e disse, e agora? Tirei tudo. Deus falou para ele, pois é, ele ainda não deixou de ser íntegro, né, Satanás? Então agora toca no corpo dele. Traga uma doença chamada lepra para Jó. Era lepra, né? Eu acho que devia ser, porque ele raspava a pele e tal. Agora toca no corpo dele. Por que é que Deus, após ter tirado todos os bens, não ter tocado ainda no corpo dele, por que é que Deus ainda precisou permitir que Satanás tocasse ainda no corpo? Porque Jó ainda não tinha entendido. Cara, eu já tirei tudo que você tem e você ainda não entendeu? Eu vou precisar tocar ainda no teu corpo para que você entenda? Porque quando Deus tirou tudo de Jó, Satanás, né, com a autorização de Deus, Jó se prostrou em terra e disse, Senhor, mesmo assim eu ainda te amo. Eu te exalto. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas aquilo que estava dentro de Jó ainda não tinha mudado. Provavelmente Jó já estava pensando, qual é o sacrifício que eu vou ter que oferecer a Deus agora para ter tudo de volta? Ao invés de pensar, como é que eu devo amar a Deus para ter tudo de volta? E Deus permite que Satanás toque no corpo de Jó. Aí do capítulo 2 até o capítulo 31, 3 amigos de Jó se chegam a ele. 3 sacerdotes. E aí rola uma conversa entre 4 sacerdotes, Jó e mais 3. 3 acusando do não cumprimento da lei do sacrifício, e Jó se defendendo. 3 dizendo, você fez alguma coisa errada, você não cumpriu alguma das leis, alguma coisa que você fez de sacrifício não estava certo. E Jó dizendo, não, eu fiz tudo, eu sou justo. Por que é que Deus está tocando em tudo? Por que é que Deus permite que venha sobre mim esse mal, sendo que o sacrifício que eu ofereço está todo correto? Está de acordo com a lei? Deus não queria o sacrifício de Jó, Deus queria o amor dele. Deus não quer que eu e você fiquemos entrando na presença dele somente com o sacrifício. Deus quer que eu e você entremos na presença dele com o amor. E aí muitos de nós não entendemos por que estamos passando por problemas, por dificuldades. Porque mascaramos o nosso problema pelo senso de justo, por acharmos que temos méritos naquilo que Jesus fez. Somente naquilo que Jesus fez. Não é assim. Vamos ler o que... Aliás, deixa eu terminar aqui. Então, do capítulo 32 até o 37, do 3 até o 31, acontece essa conversinha entre os 4. Alguns acusam e Jó se defende. Do capítulo 32 ao 37, surge um homem chamado Eliú. A hora que eu li o que Eliú falou, meu amigo, Eliú dá uma exortada nos 4. Mas pensa na exortada caprichada. Trazendo para o meu jovem, vocabulário, ele esculachou os caras. Ele bateu valendo. Ele não poupou palavras. E Eliú diz para Jó assim, Jó 32:1. Então aqueles 3 homens pararam de contestar a Jó, porquanto esse insistia em defender a sua inocência. Aliás, isso aqui ainda é o que Jó estava falando
para os amigos dele e que ele respondeu para Eliú também. Olha só a ideia de Jó. O que Jó está dizendo? Porquanto Jó insistia em defender a sua inocência e justiça. Por quê? Porque ele oferecia sacrifício. Depois, em Jó 35, 2, pensas de fato que tens o direito de dizer, diante de Deus serei absolvido? Pois questionas, que vantagem tenho eu, que ganho teria se abandonasse meu pecado? Olha o que Jó está dizendo, cara. Ele está dizendo, eu prefiro pecar e oferecer sacrifício do que saber qual é o ganho que eu tenho se eu parar de pecar. Olha a mentalidade do cara. Quantos de nós pensamos parecido? Que ganho eu teria se eu não pecasse? Que vantagem eu levo em tomar um calote? Que vantagem eu levo em perdoar alguém? Que vantagem eu levo em perdoar uma dívida? Que vantagem eu levo em ser envergonhado diante das pessoas? Que vantagem eu levo? Que vantagem eu levo em amar o meu próximo mais do que a mim mesmo? Porque a Bíblia diz que eu devo amar a Deus e amar as pessoas, como a mim mesmo. Em outros textos ela diz que eu devo considerar o próximo superior a mim. Você tem que amar o seu próximo mais do que você ama você. Que vantagem eu levo nisso? Que vantagem eu levo em cumprir a lei que demonstra o meu amor a Deus? Porque aos nossos olhos isso não nos traz vantagem nenhuma. Muito pelo contrário. O senso de justiça que está em nós diz, você precisa de todas as coisas, eu preciso receber, eu preciso ter, as bênçãos são para mim. E muitas vezes o que Deus está dando nas suas mãos não é para você, irmão. É para alguém. Simplesmente para que se cumpra a lei dele. Jó 34, 5. 34, 5. Ora, Jó declara, sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso. Apesar de justo, suas flechas me atingem, causam feridas incuráveis. Que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com os homens ímpios? Isso aqui já é Eliú falando para ele. E ainda declara, não há qualquer recompensa em agradar a Deus. O que esse texto está dizendo? Que por mais que Jó oferecesse sacrifícios, ele tinha algumas atitudes que ainda não agradavam a Deus. Porque Eliú diz para ele, Jó, você está fazendo zombaria, cara. Jó, tem algumas coisas que você está praticando que ainda não condizem com a expressão do amor que você tem que oferecer a Deus. E você mesmo assim se considera justo. Você ainda está achando que o senso de justo que está no seu coração não permite que Deus faça o que está fazendo com você? Jó 33, 8. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu escutei as tuas palavras. Dizia, estou limpo, sem culpas e pecados. Sou puro e não errei, nem transgredi o bem. Entretanto, Deus procura em mim motivo para quebrar nossa amizade. Hoje, Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia com censura todas as minhas atitudes. Olha o coração de Jó. Que ingratidão com Deus. Dizendo, cara, Deus me parou. Deus acorrentou a minha vida. Deus me tirou o direito de ser livre. Só que a base que Ele está usando para se justificar diante de Deus é a lei
do sacrifício e não a lei do amor. Eu e você chegamos diante de Deus e dizemos assim: por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que, Deus, que eu estou com pesos amarrados aos meus pés? Por que, Deus, que o Senhor dissipa o meu salário? Por que, Deus, que eu passo por tantos problemas e dificuldades? Deus diz para você: por causa do seu senso de justo. Porque você acha que apenas cumprindo a lei do sacrifício, que é aceitar Jesus, você pode entrar na minha presença de qualquer jeito e ter relacionamento comigo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Agora olha o conselho de Eliú. Gente, Eliú, ele foi muito sábio. Depois, se você tiver a oportunidade de ler o capítulo todo, porque aqui eu separei só algumas falas, mas o contexto é exatamente esse que eu estou falando, tá? É isso mesmo. Depois, se você tiver a oportunidade de ler o livro inteiro de Jó, você vai perceber esse cenário acontecendo. Jó 32, versículo 12. Eliú diz assim a Jó e aos amigos deles: mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Por quê? Porque eles estavam simplesmente discutindo a lei do sacrifício. Eles não estavam discutindo o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Eles estavam falando: Jó, alguma coisa que você fez de errado nos seus sacrifícios trouxe o peso para você. Jó, você esqueceu de sacrificar por algo. Algum pecado que você cometeu, alguma falha sua, você passou batido. E aí Eliú chega e diz: vocês 4 só estão falando besteira. Deixa eu corrigir vocês. E aí ele começa. Jó 33, 12. Contudo, eu afirmo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior que o homem. Depois de uma justificativa de Jó. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim em sonhos ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado em sua cama, na sua cama, com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. Para te disciplinar, Deus vai fazer você rejeitar a comida que você mais gosta. Você vai perder o desejo de comer picanha, irmão. Você não vai querer ir em churrascaria. Pensa bem. Aceita logo a disciplina. Deus vai te castigar na sua cama com dores. Deus, Ele vai aterrorizar você com advertências. A fim de que você o ame. Porque Jó aqui, o probleminha de Jó era só o feeling do porquê que ele estava fazendo as coisas. Era só a intenção de coração, a consciência de mente do porquê é que ele estava fazendo as coisas. Deus não quer fazer mal para ninguém, irmão. Ele não quer fazer com que você sofra. Ele não quer fazer com que você padeça. Na historinha aqui, mais para frente, Deus fala com Jó, dizendo assim: Jó, acaso você, Jó, por você mesmo, humano do jeito que você é,
Você consegue tirar de dentro de você esse espírito de Leviatã, de soberba e arrogância, que faz você ter um senso de justo diante da minha presença? Que faz você dizer que você não precisa me amar, que você pode pecar deliberadamente, mas que quando chega na minha presença eu tenho que dar tudo o que você pede? Não é qualquer pessoa que aceita essa disciplina dada por Deus. Não é qualquer pessoa. E aí, Jó 33, 29, olha o que Deus diz, cara. Eliú, aliás. Tudo isso Deus faz acontecer 2 ou 3 vezes para todas as pessoas. Tudo isso Deus faz acontecer 2 ou 3 vezes para todas as pessoas. Irmãos, você vai passar por problemas, por adversidades. Deus, Ele vai restituir tudo a você. Você pode ter certeza disso. Mas você precisa estar pronto para receber. Porque Deus não vai te dar uma bênção a fim de perder você para as vaidades. Deus não vai fazer isso. Deus não vai abençoar você sem que você governe. Sem que você saiba como governar. Ele vai fazer você passar. Jó 34, 11. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que ele faz e lhe dá o que a sua conduta merece. Essas são as respostas de Eliú a Jó. Jó 37, esse é bem interessante. 37, 7. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano a fim de que todos os que Ele criou sejam tomados de grande amor e respeito. Irmãos, Deus vai parar o seu trabalho, a fim de que você entenda como é que você deve amá-lo de amor reverente, como a gente leu no primeiro texto. Como amar a Deus de forma reverente, respeitando Ele, cumprindo os mandamentos. Deus vai parar o seu trabalho. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade no mercado de trabalho? A gente só precisa saber o porquê que estamos passando. Precisamos entender qual é a motivação de Deus em nos fazer passar por isso. Irmãos, todas as coisas que acontecem em nossas vidas, todas elas são para o nosso bem. Até as que nos parecem ruins. Agora vamos entrar um pouco no cenário familiar, vamos entrar um pouco no cenário casa. Quando Deus para o trabalho do seu esposo, e o seu esposo chega em casa sem os resultados que você deseja, o que é que você fala para ele? Sabe o que a mulher de Jó disse para ele? Quando ele não chegou em casa com os resultados que ela desejava? Jó, você perdeu tudo. Jó, acabou tudo. Amaldiçoa logo esse teu Deus para que ele te mate. Esse foi o conselho que a esposa de Jó deu para ele. Jó, acabou. Você está passando por esse momento de provação, você está passando por esse momento de dificuldade, Deus está pesando a mão sobre a sua vida, amaldiçoa ele que ele já mata você de uma vez. Nem a esposa de Jó entendeu que era Deus que estava parando o trabalho dele, para que algo saísse do coração de Jó. Nem a esposa. Mulheres, compreendam o que Deus está fazendo na vida dos seus esposos. Às vezes, ficar sem ir no salão, ficar sem ir no shopping,
é para que Deus dê o dobro para vocês. Às vezes, Deus está parando para que vocês abram os olhos para o que vocês de fato têm que fazer, como casal. Uma irmã disse não ali, ó. Não. Salão não. Ai, Jesus. Olha só o que Eliú diz para Jó, 35:10. Mas não há quem rogue. Onde está o meu Criador, que durante as noites faz surgir cânticos, que nos ensina mais que aos animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali clamam, mas Deus não responde. Por causa da sua soberba e arrogância dos perversos. Com certeza Deus não ouve gritos sem sentido, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Muito mais quando alegas que não o podes ver. A tua casa está diante de Deus, portanto, espera nele. Contudo, imaginas que na sua ira Deus parou de castigar e que nem leva muito em consideração o orgulho e a iniquidade dos homens? Assim, Jó, não adianta levar teu discurso em frente. Fala demais, porém não sabes o que está dizendo. O começo do texto diz, ei, Eliú está dizendo assim, cadê as pessoas que vão aconselhar, que vão dizer, olha para Deus, busca amar a Deus, busca a sua retidão. Aí ele continua aconselhando, dizendo assim, olha, essas pessoas que não fazem isso, Deus não ouve. Deus continua trazendo o castigo, até que o orgulho e a iniquidade pare. Gente, quando eu li o texto sobre essa perspectiva, eu entendi muitas coisas que Deus fez na minha vida e está fazendo. O desfecho de todo o texto de Jó, depois que Eliú dá essa exortada em Jó, Deus aparece para Jó no meio de um tufão e começa a falar com Jó. E Deus diz para ele assim, Jó, não se justifique diante da minha justiça. Não faça isso. Eu estou fazendo isso com você. Eu quero tratar o seu coração. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero te dar muito mais do que você tem. Eu quero fazer que através da sua vida, os bens, a sabedoria, o conhecimento, a minha palavra, ela seja multiplicada. Mas antes disso eu preciso tratar você, Jó. E aí ele começa a dar alguns exemplos da criação para Jó. Ele começa a falar da perna do rinoceronte, como que Deus fez a perna. Ele fala das costas de um crocodilo, como que Deus fez. E aí ele começa a perguntar para Jó, acaso você, Jó, consegue fazer isso? E Jó diz, não consigo fazer. Aí ele pergunta, então quem é você, Jó? Aonde está o seu senso de justiça, Jó? Por que é que você acha que eu, Deus, não posso disciplinar você? Por que é que você acha que você não pode esperar um tempinho até eu tirar de você isso que está atrapalhando o meu relacionamento com você, Jó? Eu não quero, Jó, um relacionamento de sacrifício. Eu quero um relacionamento de misericórdia. Eu quero um relacionamento de amor. Eu quero que você não esteja mais preocupado se eu estou pecando e por isso Deus está me punindo, ou Deus está fazendo algo de errado sobre a minha vida. Eu quero que simplesmente você tenha uma intenção de coração e uma consciência de mente de que você precisa me amar acima de todas as coisas.
Que você levante pela manhã e saiba, que você levante pela manhã e diga assim: Deus, eu preciso amá-lo, me mostra como. Ao invés de ficar pensando quantos bois, quantos cabritos, quanta cevada, não é cevada, é cereal, quanta cevada eu tenho que separar para oferecer a Deus por causa dos pecados que eu cometi hoje. Você está entendendo? Esse senso de justiça que estava no coração de Jó é o que precisava ser tirado por Deus. E muitas vezes, irmãos, esse senso de justiça está no nosso coração. Estava no meu. Porque eu achava que Deus tinha que fazer tudo para mim. Do meu jeito. E na minha hora. E por isso eu fui bastante disciplinado por Deus. E ainda estou sendo. Mas eu entendo que tudo vem dele. E a hora que eu entender a perfeita expressão do meu amor a ele, vai ser massa. Vai ser massa. O conselho de Eliú para Jó, no capítulo 36, 8, já passei do horário, pessoal, só um pouquinho. Ele diz assim: se estão presos em grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então ele lhes revelará tudo quanto fizeram de errado e o quanto pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos que a eles reservados. Contudo, se não derem ouvidos a Deus, serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Assim, os ímpios de coração, ímpio de coração, irmão, não é ímpio por não aceitar Jesus, presta atenção. Ímpio de coração, acumulam ressentimentos, mesmo quando Deus os agrilhoa e repreende. Eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens, e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos dos santuários pagãos. Entretanto, aos que padecem, ele os livra por meio das provações e das angústias, e em suas aflições, ele lhes abre os ouvidos. Eliú dá um conselho para Deus dizendo: se arrependa. Se arrependa. E é exatamente o que acontece. Eu não vou ter tempo agora de terminar de ler todos os textos, mas você pode ler depois. O que acontece com Jó, depois que Jó tem a conversinha com Eliú, e depois que Jó tem a conversinha com Deus, ele se arrepende diante de Deus. E depois de se arrepender diante de Deus, Deus chega para ele e diz assim: agora Jó, você que entendeu como é que me ama, você vai orar por seus amigos que também não entenderam. E Jó sacrifica pelos seus amigos. E aí Deus prospera ele novamente. Irmãos, Deus quer trazer muita riqueza a essa casa, para que eu e você possamos governar. Mas antes disso, nós precisamos entender como se governa e como se relaciona com Deus. Existem muitos segredos nos mandamentos que falam: ama o teu próximo como a ti mesmo, que nós ainda não entendemos. Jesus disse aos seus discípulos: amem as pessoas como eu vos amei. Jesus ensina aos discípulos dele: amem como eu amei. Eu sou discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Então eu não filtro esse mandamento, essa lei, pela minha razão, em que eu devo amar como eu amo a mim mesmo. Todas as vezes que você ama alguém como a você mesmo, Deus vai te amar como você se ama. Todas as vezes que você ama alguém como Jesus amou, Deus vai te amar como Ele amou Jesus.
E ainda a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. Ama o teu irmão como a ti mesmo. Quem é você? Quem sou eu? A Bíblia diz que todos nós devemos ser como Jesus. Que eu devo buscar na minha vida o aperfeiçoamento até chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Qual é a diferença dos dois mandamentos? Da aplicação deles. Só que de uma forma racional, eu e você temos olhado para o mandamento ame o seu irmão como a você mesmo e temos filtrado o cumprimento dessa lei que expressa o meu amor a Deus pela minha razão, pelo que eu acho certo. Eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu não faria aquele outro. Por quê? Porque ninguém faz por mim, então eu também não faço. Jesus faria? Eu acho que sim. Estão entendendo? Todas as vezes, irmãos, como eu falei, Deus ele quer misericórdia, não sacrifício. Todas as vezes que eu amo alguém como Jesus amou, Deus vai me amar como Ele amou Jesus. Todas as vezes que eu cuido da necessidade de alguém, eu tenho direito legal, pelo cumprimento das duas leis, de chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu tenho essa necessidade. E Deus vai te responder, irmão. Todas as vezes que você precisa da misericórdia de Deus, Deus vai colocar diante do seu caminho uma decisão de misericórdia. Preste atenção nos cenários que acontecem no seu dia a dia. Deus não faz nada por acaso, irmão. Se você está passando por alguma necessidade, perceba a necessidade de alguém que está perto de você. O dia que você cuidar da necessidade dele, Deus vai cuidar da sua.